Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. O Senhor Deus te abençoe nesse dia. Só discutir com você rapidamente. O governo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, pretende lançar um novo partido, né? Aliança pelo Brasil. Que sigla horrível, né? Mas enfim, eu não quero falar com você sobre sigla de partido, porque talvez tenha sido vendida para você a seguinte argumentação: um novo partido, porque o presidente e as pessoas que apoiam o presidente são diferentes de tudo que está aí. Será mesmo? Aí começa o ponto que eu gostaria de discutir com você. O partido MDB, que se chamava PMDB, fez o que vários outros partidos fizeram. Eles apenas mudaram de nome, mas não mudaram de atitude. Continua a mesma coisa de sempre. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, para quem se lembra, dizendo o seguinte: mude de atitude, mas não mude de nome. Eu até cito a história lá do famoso Alexandre o Grande, quando ele diz a um soldado que o soldado deveria mudar de atitude ou então mudar de nome. Mas o fato é, fazer as mesmas coisas de sempre e criar uma legenda apenas para fazer bravata é muito simples. O Alexandre está dizendo que, na verdade, o governo e os 30 deputados estão fazendo bravata? Estão fazendo a mesma coisa que sempre fizeram quando eram políticos. Quando estavam, antes de entrar na vida política, para os que não eram, e para os que sempre foram políticos, estão fazendo a mesma coisa. E o que é? Ao invés de mudar de atitude, muda de legenda, muda de partido, cria um novo partido. E por que você pensa assim, Alexandre? Olha só, o presidente disse que o Temer não iria conseguir aprovar a reforma porque ela era cruel. 65 não ia passar. 65 passou. E para as mulheres a reforma é muito cruel, tá? Para as mulheres a reforma é bastante prejudicial. Tanto é que o governo começou com a ideia de uma mesma idade igual para os dois sexos, né? Tanto para homem quanto para mulher. Mas aí foi bastante resistido, e essa resistência foi tão forte que levou o governo a abandonar essa ideia, e aí diminuiu um pouco. Mas enfim, por que fazer o mesmo e apenas trocar de nome ou criar um partido não resolve? Porque nós temos assistido umas situações que vão se repetindo em relação ao que era antes. Então, não existe, né? Para você que pensa que existe esquerda e direita, não existe. Eu imaginava que o presidente Jair Messias Bolsonaro ia ser diferente de tudo que teve, ou de tudo que aconteceu, que passou antes dele, mas ele está sendo mais do mesmo. A Polícia Ferroviária Federal, por exemplo, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública não regulamenta. Eu vi o Carlos Alves falando num vídeo, né? Provavelmente por força de decisão judicial é que isso vai acontecer, mas não por vontade do governo. Mas o fato é, por vontade do governo, o governo não regulamenta a Polícia Ferroviária Federal. E isso é um absurdo, porque é uma polícia prevista na Constituição. O presidente foi lá na Ásia e Oriente Médio ali, né? Teve no Catar, isentou os chineses de visto,
fez negócio com o príncipe que esquartejou o jornalista. Então, assim, são coisas que vão me deixando preocupado. Assinou o decreto 10.046, 10.047, que cria um super cadastro onde o governo vai ter todos os nossos dados. E isso me preocupa demais. Entende? Isso me preocupa demais. O Davi Alcolumbre, no exercício da presidência, assinou o decreto 10.081, tirando da União um número incontável, né, de riqueza de solo e subsolo, tirando da União e passando para o Amapá. O presidente Bolsonaro não fez nada, não disse nada, simplesmente acatou o decreto assinado por quem estava substituindo ele. E outras coisas, né? O próprio posicionamento do Flávio Bolsonaro, né, com relação lá à CPI Lava Toga. Podia não dar em nada? Podia. A CPI Lava Toga podia não dar nada? Podia. Concordo com você que pensa assim, mas ele não deveria ter sido contra. E aí nós vemos que quem está no controle não parece nem ser o presidente, parece ser o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, para mim que estou enxergando essas coisas, eu fico me perguntando: que mudança é essa? Que novidade é essa que o governo disse que seria e que não está sendo? Ele não está sendo novidade, ele não está sendo diferente. Alexandre, houve redução de homicídios, houve a bolsa tá bem, tá positiva, e etc. A economia vai crescer. Olha, até agora é só promessa, porque índice de bolsa não mede crescimento, não. E aí eu uso as palavras do meu amigo Alex, quando ele diz o seguinte: é claro que a bolsa vai estar positiva e vai estar crescendo. O risco Brasil vai estar baixando até chegar ao grau ou voltar ao grau de investimento. Por quê? Porque você tem uma série de direitos trabalhistas sendo tirados. E aí você tem uma série de direitos trabalhistas. Deu ontem mesmo no jornal, a alíquota de desconto vai ficar de 7,5% a 14% para o regime geral. E para o funcionalismo público, 16%. Eu no meu estado já pago 14%. Isso daí é perda salarial, porque você tem aumento de um lado e o não aumento do outro, que é o que? São os reajustes. Só para te deixar ciente, vários governos sequer conseguem pagar, governadores de estado, né, pagar a database do funcionalismo dos seus estados. Por quê? Porque a economia do estado está ruim, negativo. Aí você vai ver, é recorde de safra, é recorde de arrecadação de imposto, é recorde nisso, naquilo, mas o dinheiro não volta para o cidadão. O governo acabou aí com o seguro DPVAT. Tem um monte de gente aí comemorando. Seguro DPVAT acabou, não vou mais ter que pagar. Agora me diga, qual era a intenção do seguro DPVAT? Diminuir o problema da pessoa que tem uma perda ou fica permanentemente diminuída a sua capacidade laborativa. Aí o seguro DPVAT, que é seguro obrigatório, ele ajudava a pagar isso. E agora? Agora o cofre público não recolhe isso,
Mas quem vai ser mais prejudicado é a população. É a população. Porque eu vou te falar uma coisa, se fosse uma fonte de renda do governo, você acha que o governo baixaria ou tiraria? Claro que não. Só para te dar um exemplo, eu vou lá para o imposto de renda. Lá no imposto de renda, os percentuais relativos a gasto com educação é limitado. E sempre teve essa discussão, por que não se deixa ilimitado o gasto com educação? Ou seja, se você, como eu, fez faculdade e gastou aí no ano, vamos botar aí 30 mil com faculdade, você só pode abater do imposto de renda 1/3 disso ou menos de 1/3 disso. Ou seja, quer beneficiar a população, senhor presidente? Deixa sem limite o gasto com a educação. Os meus filhos estudam em escola particular, então eu tenho que pagar todos os meses. Mas quando eu vou declarar no imposto de renda, essa declaração ela vai até determinado valor, não é ilimitado. Poxa, logo com educação, então se quisesse beneficiar as pessoas, faria diferente. Diminuiria a alíquota ou deixaria ela um nível aceitável e o gasto com educação ilimitado. Mas vai falar isso pro governo, a equipe econômica desmaia primeiro de raiva para depois contra-argumentar. Então, o fato, pessoal, é que é mais do mesmo. Entende? Não há um governo para o povo, nunca houve. Aí fica com essa bravata de que é diferente. Honesto, meu amigo, todo mundo tem obrigação de ser honesto. Ser honesto não podia, a gente não podia nem estar discutindo o fato de fulano ser ou não ser honesto ou desonesto, porque deveria ser uma obrigação moral de todo político ser honesto, só que não é. Ah, mas o presidente Bolsonaro é honesto, parabéns para ele, não faz mais do que a obrigação dele. A verdade é essa. Ou você acha que algum político te faz favor em ser honesto? Pelo amor de Deus, né? Então era isso, pessoal. Senhor Deus te abençoe. A gente vai conversando mais. Compartilhe o vídeo. Deixa aí o seu comentário, o que você acha aí dessa mudança de nome do partido, ou da criação de um novo partido por parte do presidente, e também dos outros partidos que mudaram de nome, mas não mudam de atitude. Valeu, pessoal.